That was the angel of the covenant, none other than our Lord Jesus Christ. Os feitos do Senhor na vida do irmão William Marion Branham. Deus abençoe você, Deus abençoe cada um que nos assiste, nos acompanha. E vamos contar hoje para você mais um episódio, irmão Edson. Os feitos do Senhor na vida do profeta William Marion Branham, irmão Ezequiel. Esse episódio que é o de número 25, isso mesmo. Se você chegou nesse episódio, já no 25, né, não sabe do que se trata, a gente tem uma playlist no YouTube. O nome da playlist é Os Feitos do Senhor na vida do irmão William Marion Branham, onde a gente conta, então, desde o seu nascimento, né? Exatamente, um nascimento peculiar, irmão Ezequiel. Já foi peculiar desde o nascimento, né? Exato. A maneira como Deus tratou na vida desse homem, que foi o profeta da era. Amém. É isso aí. E hoje, irmão Edson, hoje nós temos um caso interessante, né? Interessante porque a gente está num momento aí, né, no mundo, né? Momento de uma pandemia. Que desconcertou, né? Desconcertou o mundo, desconcertou muitas pessoas, o jeito das pessoas pensarem, né? E agirem, né? Perfeitamente. E vamos falar de uma doença, né? Doença de São Vítor. São Vítor. É. Que praga, hein, irmão Ezequiel? Foi dado nome essa doença aí, eu creio que era o padroeiro, né? De dança, né? Porque Italiano, né? isso, que era uma doença ali que fazia as pessoas, né? É um distúrbio que ataca aí o sistema nervoso, né? E faz a pessoa ter movimentos involuntários, né? Se mexer, exatamente. Coisa... E isso aí desconcertou o mundo da época. É assim lá, se você buscar na história, doença de São Vítor, você vai encontrar os dados da época, né? Que foi ali uma doença que se originou na França, ali por volta do século XVI. E ela só foi classificada quase 170 anos depois, mais ou menos, né? Quase 2 séculos, né? Exatamente. Lá foi classificada na Itália, então nessa cidade de São Vítor. E o engraçado é que desconcertou mesmo a medicina da época, né? Ficaram perdidos, mas não sabiam o que fazer. Não sabiam o que fazer, daqui um pouco eles pensavam que era uma maldição que estava sobre a cidade, enfim. A gente sabe que tudo é amaldiçoado nessas coisas, é do diabo mesmo. Mas desconcertou a medicina da época. Eles, ao tempo que demorou, né? Exatamente. 168 anos, 170 mais anos. ou menos ali para poder classificar então que era uma doença infecciosa e tal. E é engraçado, você veja que eles entendiam que por ser movimentos involuntários as pessoas deveriam então dançar por certo ficar perito nos movimentos e poder se controlar, né? E muitas pessoas morriam de tanto dançar. Exatamente, ficavam ali dias dançando, né? E o corpo sucumbia, né? Sucumbia. Agora, por que a gente está falando dessa doença? Porque sim, teve no Ministério do Irmão Branham um caso de uma garotinha de 7 anos. 7 anos, a irmãzinha Beth. A irmãzinha Beth. E ela foi acometida desse mal. Exato. Só que com uma diferença enorme, irmão Edson. Com certeza, irmão Ezequiel. Ela tinha ali ao lado dela o assim diz o Senhor. A vacina. A vacina. Aleluia. Ela tinha o assim diz o Senhor com ela, exatamente. Ela tinha ali com ela o profeta da era. Exatamente. Ali Deus trabalhava com o nosso profeta. E mostrava para ele o que tinha que ser feito. Como tinha que fazer. A maneira de fazer. E aquilo aí não era nada. Não era nada. Nada. É maravilha. Desconcertou o mundo lá atrás, mas ali era um assunto pequeno. Ali, Deus em cena. Amém. E irmão Edson, quem vai contar pra gente hoje são 2 irmãzinhas também. 2 garotinhas. Exatamente, da cidade de Registro. O nome delas é Emily e Yasmin. A irmã Emily e a irmã Yasmin ali de Registro. Conta pra gente como foi essa história ali com a irmãzinha Beth. Deus abençoe, irmão Edson e irmão Ezequiel.
A história que iremos relatar hoje é sobre a cura de Betty Dalcory. Em março de 1945, o irmão Branham recebeu um telegrama de um ministro de St. Louis, Missouri, pelo nome de Reverendo Robert Dunkery. Era por causa de sua filhinha Betty, que estava à beira da morte. Eles haviam procurado vários auxílios médicos, mas os médicos não puderam fazer nada pela menina, e ela só obtinha pioras e pioras. Isto ocorreu em uma tarde de domingo. Naquela mesma noite, após o serviço do tabernáculo, o irmão Branham se encontrou com o pai do reverendo Dalcory. Eles foram até a estação de Louisville, Kentucky, às 11h30 da noite, e pegaram um trem para St. Louis, Missouri, e chegaram às 10 da manhã do dia seguinte. O reverendo Dalcory estava esperando por eles na estação, então foram à sua casa, aonde a garotinha doente estava. Lá, eles testemunharam uma triste cena. Eles viram uma garotinha de aproximadamente uns 7 anos de idade, deitada em uma cama, de cabelos loiros cacheados, e ela tinha um coração repleto de amor pelos seus pais. E ela era simplesmente pele e osso, agia feito um animal, arranhando, rangendo e gritando. E os pais dela não conseguiam acalmá-la. Isso estava ocorrendo cerca de 3 meses. E os médicos não conseguiram diagnosticar o caso. Porém, o irmão Branham disse que o caso que a menina estava era a dança de São Vito. E esta era um jeito de Deus enviar a mensagem para o povo de St. Louis, Missouri. O irmão Branham se ajoelhou junto com outros ministros em volta da cama da menina. E quando eles acabaram a oração, viram que a situação ainda continuava a mesma. Então o irmão Branham pediu que o levassem a um lugar tranquilo, onde ele pudesse estar a sós e descobrir o que Deus queria que ele fizesse. Ele sabia que ele não podia fazer nada se Deus não o mostrasse. Então eles foram até uma igreja e oraram em torno de 3 horas. O irmão Branham, o reverendo Dalcory e a mãe. Regressando à casa, a menina estava igual. Então o irmão Branham foi para o quarto interceder pela menina. Em meio àquela situação, ele desceu a rua. Enquanto caminhava, subiu para cima e para baixo. Finalmente, ele entrou dentro do carro do reverendo Dalcory, que estava estacionado ali perto. Tudo estava tranquilo quando, de repente, o que aconteceu? A porta do carro se abriu. O irmão Branham tinha acabado de ter uma visão. Ele desceu com um olhar sério e foi em direção à casa da menina que ficava ali perto. Chegando lá, ele perguntou à família: "Vocês creem que eu sou o servo de Deus?" "Sim", foi o grito da família. Faça o que eu lhes digo, sem duvidar de nada." O irmão Branham pediu à mãe que pegasse uma vasilha branca que ela havia comprado alguns dias atrás na cidade, que nunca foi usada, e colocasse água limpa dentro dela. E pegasse um paninho branco também que nunca foi usado, que estava na terceira gaveta, envolto de um papel. E enquanto a mãe ela foi buscar essas coisas, o irmão Branham foi com o pai e com o avô até o quarto da menina. E quando eles chegaram lá, o irmão Branham pediu para que o pai ficasse do lado direito e o avô do lado esquerdo da cama. Quando a mãe retornou, ele pediu para que ela esfregasse o pano úmido no rosto da menina no início da oração, no meio da oração que ela esfregasse nas mãos e nos pés. Então o irmão Branham exclamou dizendo: "Pai, como tu me mostrastes essas coisas, assim tenho feito, de acordo com a visão que me destes. No nome de Jesus Cristo, teu Filho, declaro curada esta menina." Amém. Imediatamente o espírito mau que a acompanhava a deixou na hora. As pessoas, ao verem isso, se aglomeraram em volta do irmão Branham. Ele se apartou dizendo que em breve voltaria. Há cerca de 3 meses mais tarde, o irmão Branham estava em sua varanda da frente e um carro estacionou. E uma linda pequena menina de cabelos cacheados, loiros, de peso, saltou para fora do carro. E ela, correndo em direção do irmão Branham, lançou seus pequenos bracinhos em volta do seu pescoço. E quem era ela? Era a pequena Betty Dunkery. Sim, o Senhor Jesus Cristo havia permitido mais uma vez vida para a pequena Betty. E essa foi a história de hoje. E é com vocês, irmão Edson e irmão Ezequiel. É isso aí, muito bem, muito
bem. Eu sempre digo muito bem e é muito bem mesmo. É gostoso, né, irmão? Que é gostoso de ver os ouvir. relatos, né? Os irmãos contando. Os e agora, irmãos contando. essas duas garotinhas aí nos falando, né? Tirar de letra. Não, é um tremendo testemunho desse, né, irmão? Amém. Isso aí. Muito obrigado às irmãzinhas ali de registro. Que Deus possa recompensá-las por Amém. essa contribuição que vocês enviaram para nós. E, irmão Edson, está aí a história da irmã Beth, né? E o que você pode acrescentar? Pois então, irmãos, aqui, olha só como que é tão lindo, né? A gente ser obediente. Ser obediente. Entendeu? Porque, olha só, o profeta, ele tinha visto esta visão, o anjo tinha dado esta visão para ele. E o profeta chegou lá na casa desse reverendo, né, o pai da irmã Beth, e falou para ele assim, ó, a sua esposa foi na cidade, comprou uma caçarola, ela está lá no armário. Uma tigela. Uma tigela, Isso. Ela está lá no armário e isso vai ser usado. E nunca tinha sido usado. Nunca tinha sido usado. Que é um detalhe importante. Muito importante isso aí. Agora, o que me chamou a atenção na história das irmãzinhas é que essa doença, ela causa movimentos involuntários na cabeça, nas mãos e nas pernas, nos pés, né? E o que o anjo falou à irmã Brana? Então, irmãos, aqui, olha só. Falou para o irmão Brana, pede para ela encher a bacia com água, né? A caçarolinha com água, e um paninho branco. Limpo. Limpo. E era para passar na cabeça, nas mãos e nos pés. Dando a receitinha. Faz isso que vai ficar tudo bem. E o pai e a mãe assim o fizeram. E tá ali, a menina foi E curada ela para foi a glória curada de Jesus. para a Né? glória do Senhor Jesus Cristo. Amém. É algo maravilhoso. Irmão Ezequiel, quer ser curado? Irmãos, vocês querem ser curados? Obedeça. Não falha. É o assim diz o a Senhor. obediência à palavra do Deus traz resultado. Traz o resultado. Amém. Né? Tá aí, essa foi a história de hoje. Que vocês possam ter gostado, né? Que Deus abençoe cada um de vocês com essa história maravilhosa. Né? Perfeitamente. E continue conosco, aonde vamos contar o próximo episódio dessa série, né? Que ocorre aí de 15 em 15 dias. Esperamos vocês. Deixa o seu like, né, irmão? Deixa o joinha aí, compartilha aí com os irmãos, com os amigos, para mais pessoas serem abençoados, né, Amém. Ezequiel? Compartilhe à vontade. Amém. E nos acompanhe aí no próximo episódio. Deus abençoe e até lá. Deus abençoe.